Você conhece seus direitos? Então você está advogando na área trabalhista e chega um trabalhador e conta para você que ele estava lá na empresa, trabalhando normal, e teve um incêndio. E por conta desse incêndio, ele inalou muita fumaça, ficou com problema no pulmão, enfim, perdeu a capacidade para o trabalho. E ele quer saber de você quais são os direitos que ele tem, se isso se enquadra como acidente de trabalho. Note que ele não teve nenhuma participação no incêndio, ele foi mais uma das vítimas que estava ali na empresa. Numa situação como essa, o que você responde para ele? O que você faria para pedir uma indenização para ele em relação ao empregador onde ele está trabalhando? É possível pedir esse tipo de indenização? Vou contar para você da minha experiência profissional o que eu faria numa situação como essa. Vem comigo. A primeira coisa é que, sim, isso tem natureza e pode ser enquadrado como um acidente de trabalho por equiparação, do artigo 21 da Lei 813. O inciso 2 diz que o acidente ocorrido no local e horário de trabalho, que no caso o incêndio é uma dessas modalidades. Está na a linha E desse dispositivo da Lei 813 de 91. Portanto, se enquadra como um acidente de trabalho. Mas, para que desse acidente de trabalho a empresa tenha que dar algum tipo de indenização para o trabalhador, porque pode ter sido um caso fortuito, um evento de força maior, para que dessa situação o trabalhador tenha que ser indenizado pela empresa, você precisa montar a causa de pedido do processo demonstrando a culpabilidade do empregador. Porque o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, diz que a empresa tem responsabilidade pelo acidente de trabalho quando ela concorrer com dolo ou com culpa, quando ela tem a culpa pelo acidente. No caso, um acidente de trabalho por equiparação, um incêndio, tem que demonstrar que a empresa teve culpa por aquele incêndio que aconteceu. Por exemplo, o incêndio foi porque a fiação da empresa estava muito velha, a conservação do prédio estava ruim, porque o maquinário que foi fornecido para o trabalhador usar na empresa tinha um defeito, que expôs o trabalhador ao risco do incêndio e por isso ele acabou perdendo a sua capacidade para o trabalho. É assim que você monta esse processo. Você começa demonstrando a culpabilidade do empregador. Uma vez comprovada essa culpabilidade, aí você pode pedir, em relação à empresa, uma indenização por danos morais, pela agonia que o trabalhador sofreu, por danos estéticos, se ele já não consegue mais falar e se manifestar como antigamente, e uma pensão vitalícia, uma indenização material consistente na pensão vitalícia, nos gastos médicos, nos gastos de remédio que o trabalhador tenha. Tudo por conta daquele acidente de trabalho que ele sofreu. E além disso, sem se comunicar com isso, ele ainda vai receber do INSS uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Você conhecia esse direito? Você quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles? Tem um advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele, às vezes pode ser útil para que ele possa auxiliar os seus clientes. E é claro, segue e compartilha.